Hoje o nosso tópico sobre os dons espirituais vai ser sobre se existem dons melhores que outros. Então, na aula passada, irmãos, nós falamos sobre o que os dons espirituais comunicam. E aí, eu sei que tem alguns irmãos que já perguntaram sobre as aulas de escatologia, né? Quando que vai ser as aulas de escatologia? Quando que nós teremos aulas sobre o fim dos tempos? E sim, existirá uma ministração específica sobre isso, irmãos. Nós estamos estudando muito e iremos ministrar essas aulas em breve, após aqui o tema dos dons espirituais, se o Senhor permitir. Só que, em questão de fim dos tempos, irmãos, eu quero que os irmãos estejam atentos de que a ministração sobre os dons espirituais já toca esse tema. Por quê? Porque não existe evangelho sem uma parte fundamental do evangelho, que é o retorno do Senhor. Nossa esperança, ela, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, nossa esperança ela não está nessa vida. E se estivesse somente para essa vida, quão miseráveis nós seríamos, né? Paulo vai dizer, se fosse para essa vida, então, se os mortos não ressuscitam, então que nós vamos aí beber, curtir, fazer outra coisa. Porque se os mortos não ressuscitam, se Jesus não ressuscitou em carne viva, então nós não temos esperança além disso aqui, além dessa vida, né? Então vamos fazer qualquer coisa. Então o que Paulo está querendo dizer? Jesus, ele ressuscitou sim. Jesus ressuscitou em carne, pessoas viram, tocaram. Aquilo era a glória da nova humanidade sendo formada em Cristo Jesus. Ele é a primícia, ele é o novo Adão, é o Adão que deu certo e é o Adão que ressuscitou em glória num corpo que ele diz que teremos um corpo como o dele, semelhante ao dele. E agora nós podemos, sim, pelo testemunho de vários irmãos que viram, contemplaram o Senhor ascendendo aos céus, ficaram com o Senhor ressurreto alguns dias. Esses irmãos escreveram para nós porções das Escrituras e nós sabemos pelo testemunho deles que é real. Hoje nós conversamos, obviamente, com o Senhor Jesus, nós temos contato com o Espírito de Deus e é esse Espírito que testifica em nós que é verdade que esses irmãos falaram. Então eu quero que os irmãos tenham um entendimento de que a nossa esperança está, para além dessa vida, no retorno do Senhor. Nós já vivemos hoje esperando esse retorno glorioso de Jesus e esse reino que Ele vai instaurar sobre a terra. Então, sobre tudo que nós vemos, a maldade que nós vemos no mundo, o Senhor vai julgar todas essas coisas. Ele não é um Deus que está alheio sobre o mal. Nosso irmão é policial, nosso irmão vê quantas coisas. Meu pai ele é agente penitenciário, ele vê coisas que ele não fala para mim, mas para nossa família no geral. Muitas coisas escondem, por quê? Porque a maldade do mundo é tão intensa que às vezes nós estamos um pouco alheios, né, sobre isso, né? Às vezes nós preferimos nos esconder um pouco e não ouvir das notícias más, mas o mundo é mau, irmãos. O mundo é mau. Existem, graças ao Senhor, irmãos que nos protegem, mas todos nós devemos também nos portarmos em ter um entendimento de que o mundo é mau e nós precisamos saber desse mal. Saber que um dia o Senhor vai julgar, não é um mal alheio. Então fazer o bem também nesse mundo, lembra como todas as coisas no Evangelho têm a ver com a futura esperança? Porque fazermos o bem não é simplesmente o Senhor dizer que vocês vão ser bonzinhos e todo mundo vai oprimir vocês e vocês vão permanecer assim. Não, a escolha de ser bom nesse mundo é uma questão de fé, de colocarmos a fé de que o Senhor um dia vai voltar e quando Ele voltar, Ele vai pisar sobre a cabeça de todos os inimigos dele. Então aqueles que são maus não vão permanecer assim para sempre, serão julgados. Então por isso que o Senhor nos pede para fazermos o bem, para seguirmos com a esperança nele, para continuarmos firmes nessa vida.
Então, tudo, irmãos, está focado na santa esperança daquilo que virá. E com os dons não é diferente. Nós falamos na semana passada que os dons comunicam algumas coisas. Nós falamos de comunicar a unidade da igreja, porque cada um tem um dom diferente e nós precisamos do nosso irmão. Então, se precisamos um do outro, nós precisamos andar em unidade. E o dom evidencia isso. Depois, os dons espirituais também evidenciam a presença de Deus no nosso meio. E por terceiro, os dons espirituais comunicam a realidade futura. Deus já nos deu alguma oportunidade dessa vida, de usarmos algo dessa vida que já remete a algo futuro, da esperança do seu reino. Então, se nós, até mesmo, né, o exercício aqui do estudo já é algo que vai ser aprofundado na vinda futura. Eu não sei como, mas vai ser. A questão da profecia remete ao quê? Remete aqui ao conhecimento de Deus que nós teremos na sua vinda. Então, de alguma forma, as profecias vão cessar porque o conhecimento de Deus vai ser tão intenso que Ele vai falar nossa mente e nossos pensamentos vão misturar com os pensamentos de Deus. Eu creio que não terá desalinhamento, né? Perfeitamente, os nossos pensamentos serão os pensamentos de Deus. Sem tirar nossa individualidade. Eu creio nisso e eu não sei como vai ser, mas o Senhor sabe. Depois, quando falamos em línguas, né, falando especificamente das línguas que não são idiomáticas, aquelas que são em mistério, evidenciam de alguma forma uma comunicação que nós teremos com o Senhor. Ele até, em Apocalipse, vai falar de uma das esperanças que Jesus dá a uma das igrejas, de que Ele dará um novo nome às pessoas. Então, cada um de nós, irmãos, Deus promete um novo nome. Esse nome que só nós e o Senhor individualmente saberemos. Então, imagina só, Ele vai dar um nome que só você e Ele vai saber. Isso é maravilhoso, porque também é algo que comunica uma intimidade que nós teremos com o Senhor, exatamente. E a questão da língua até é uma questão cultural, né? Porque muitos sociólogos, quando vão estudar, né, a questão das culturas, dos povos, das línguas, o que, na verdade, dos povos, né, cultural, o que liga culturalmente é a língua. Isso é muito legal, porque não sei se os irmãos já tiveram alguma experiência de sair fora do Brasil, mas quando você sai do país, você se sente acuado, né, por causa da língua. E quando você encontra alguém que é do mesmo país que você tem uma conexão instantânea com a pessoa. Ah, você é brasileiro? Ah, sou brasileiro. Daí você fala em português e você cria uma intimidade com a pessoa que, assim, você não conhece a pessoa. Provavelmente se você estivesse no seu país, você não falaria com aquela pessoa, mas pelo fato de estar em outro local e a língua comunicar, você criou uma raiz com ela, você tem uma familiaridade com a pessoa. E a língua evidencia isso. Então imagina só, né, esse dom de língua que fala em mistérios com o Senhor também evidencia a intimidade que nós teremos com Deus plenamente. E claro, Deus já nos dá um antigosto para essa vida, que podemos usar desses dons aqui agora para crescermos nisso até que Ele venha. Então Ele não, como eu falei, não é um Pai que nos deixa sós nesse mundo, mas é um Deus que nos presenteia mesmo sem a presença física dele aqui. O Senhor sabe que sem estarmos com a presença física dele é algo penoso para nós. Não é algo fácil. Mas nós precisamos ter fé de que Ele está presente, não fisicamente, mas em espírito conosco. Temos fé, crescermos nisso, porque um dia nossos olhos vão ver. Um dia nossos olhos vão contemplar esse Deus glorioso em carne, sem sermos consumidos e fulminados.
Glória a Deus por isso. E aí, irmãos, nessa aula, então, vamos iniciar falando sobre se existem dons melhores que outros. Porque quando nós estamos estudando sobre os dons espirituais, pode acontecer, na mente dos irmãos, surgir algumas dúvidas, né? Então, como eu falei, né, dos dons de línguas que Paulo coloca por último na lista, então esse dom não é importante, então não tenho que buscar esse dom. Eu vou mostrar mais ou menos o que significa ser melhor do que o outro. Os irmãos vão ver que não é algo assim de valor, exatamente. Não tem nenhum valor. Não, tem o seu valor. Mas eu vou mostrar o que Paulo está vinculando quando ele fala que existem uns melhores que outros. Isso é bem claro nas Escrituras. Existem dons que são melhores que outros. Paulo vai falar sobre isso. Mas antes de compararmos, porque veja bem, isso é uma comparação entre dons diferentes. Eu tenho esse, eu tenho aquele, eu tenho esse, eu tenho aquele. Eu queria falar com os irmãos que dentro do seu próprio dom, vamos pegar um específico, sei lá, profecia, ou línguas, ou ensino, qualquer um deles, existem variações de poder dentro desse próprio dom. Então, pessoas podem ter o mesmo dom, mas em intensidades diferentes. A Escritura vai falar sobre isso. Por exemplo, Romanos 12:6, Paulo vai falar: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Então, uma primeira variável que eu coloco aqui, que Paulo está usando, que pode de alguma forma modificar a intensidade do dom, é a fé. Então, alguns irmãos até vão falar que a fé é aquilo que vai mover o dom. Então, está totalmente ligado à fé. Mas eu coloco aqui outras variáveis também, como, por exemplo, o tempo. Então, dependendo do tempo que você se dispõe, né, com esse dom, você pode crescer em relação a ele. Então, o seu tempo de vida em relação ao dom pode aumentar ou pode diminuir, dependendo se você usa muito ou você usa pouco, ou mesmo o momento da sua vida. Eu falei aqui para os irmãos, existe uma falsa concepção, um erro, que muitos irmãos que não são da ala carismática, né, não creem nos dons espirituais, não creem nos dons espirituais contínuos para esse tempo atual, eles vão dizer que o dom de cura, como é que você tem um dom de cura, você pode curar o tempo todo, isso não existe, então a pessoa cure a si mesmo, é como se fosse, eu coloco aqui, irmãos, entre aspas, é como se fosse até mesmo aquilo que os demônios e Satanás falaram para Jesus, né? Cure a si mesmo. O Senhor não é filho de Deus, então cure a si mesmo, saia daí. Então, na sua proporção, alguns irmãos usam do fator, né, do existir um dom de cura como se a pessoa pudesse curar ela mesma. Então, é ela que possui o dom. Mas esse dom específico de cura, nem os carismáticos creem que é um dom que eles têm permanentemente, que as pessoas têm permanentemente, mas sim que pode ser um dom temporário. E nem se fosse permanente, os carismáticos também não creem que a pessoa pode usar quando ela quer, porque a vontade sobre o dom é a vontade de Deus. Mas nós cremos que existe pessoas que claramente vão demonstrar ali em orações sobre cura uma resposta maior de Deus do que outras. Então isso é um mistério, Paulo vai chamar de dom. Então, eu coloco aqui que... e daí existe um homem que eu vi, eu não lembro o nome dele, mas ele vai dar um testemunho de que ao longo do ministério da vida dele, ele se moveu muito em relação à cura. É um ministério relacionado a curas divinas e tudo mais. E ele disse que, em um certo ponto, Deus usou muito isso na vida dele, no ministério dele. Muitas pessoas acabaram entrando para o Evangelho por causa das curas. E depois, no final da vida dele, esse dom meio que foi sumindo.
Então ele não tinha a mesma eficácia que ele tinha antes. Então ele foi dizendo que o momento da vida dele foi o momento que Deus escolheu para derramar uma porção maior desse dom. Então a intensidade de poder desse dom variou ao longo da sua vida, do momento. Então essa pode ser uma outra variável. Aí nesse caso, veja como é difícil, irmãos, falarmos, então significa que ele diminuiu em fé? Depois da vida dele, ele diminuiu em fé? Ele tinha muita fé, ele foi diminuindo ao longo da sua vida? Provavelmente não, porque depois dele ver tantas curas, provavelmente a fé dele estaria maior no final da vida. Então, por isso que nós colocamos aqui que nós não sabemos, não conseguimos destacar ou desvincular o tempo, o momento com a questão da fé. Pode ser que eles estejam correlacionados, um anda junto com o outro, ou pode ser que não. Tá bom? Então eu coloquei aqui para os irmãos a fé, o tempo que você dispõe com um dom ou o momento da sua vida. Isso pode variar de acordo com os propósitos divinos. Então, por exemplo, irmãos, em 1 Timóteo 4,14, Paulo vai falar: não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Então Paulo está falando, e nós não sabemos que dom é esse que Paulo e os presbíteros compartilharam com Timóteo, mas existe um dom ali, e Paulo vai falar para Timóteo não negligenciar esse dom, para ele usar. Em 2 Timóteo, segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, ele também fala sobre isso. Ele fala assim, 2 Timóteo 1,6: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Então Paulo provavelmente está citando o mesmo momento lá, que Paulo impôs as mãos, provavelmente junto com os presbíteros, e compartilharam dons com Timóteo. E ele vai falar para Timóteo ter um posicionamento de quê? Manter viva a chama desse dom. Então é legal que é a mesma figura que Paulo depois vai usar, Tessalonicenses, vai falar: não apagueis o Espírito. É o Espírito como se fosse uma chama, como se fosse aquela chama do altar de Deus, aquela chama que consumia, que se mantinha acesa ali com as ofertas. Então, o Espírito é como se fosse um fogo que precisa ser mantido dentro de nós, aceso. E isso também vale para os dons que Deus derrama sobre nós. Como eu falei para os irmãos, não conseguimos separar o dom do Espírito em nós. Então algumas pessoas pensam, o dom está desvinculado do Espírito. Eu tenho o Espírito Santo e eu tenho também os dons. E a pessoa na cabeça dela vai achar que uma coisa está desconectada da outra, mas não. Lembrando, como eu falei nas últimas aulas, que quando Deus derrama dos dons, na verdade não é algo desvinculado dele mesmo. O dom está totalmente vinculado com o Espírito Santo em nós. Então, quando Paulo vai falar manter vivo esse dom, também está relacionado com manter vivo o próprio Espírito em Timóteo. Então, manter essa comunhão com o Espírito e manter vivo esse dom que Paulo derramou sobre Timóteo, que nós não sabemos qual é. E o que eu faço aqui um parênteses, irmãos, de que é muito interessante como Paulo via a questão dos dons. Veja como que nas Escrituras Paulo é muito claro em relação ao pensamento dele sobre os dons. Mas muitas vezes quando nós lemos, nós passa despercebido, ou nós pegamos alguns materiais de estudos de irmãos que são cessacionistas, então eles não creem na continuidade dos dons e eles não vão dar uma ênfase em relação a isso. Mas está claro que na visão paulina, na teologia paulina, ele não somente cria nos dons espirituais, mas ele cria no compartilhamento dos dons por imposição de mãos. Então aqui é falado da imposição de mãos dele com os presbíteros por meio de mensagem profética. 1 Timóteo 4,14 falou que o dom foi dado por meio de uma mensagem profética. Depois ele vai falar, 2 Timóteo 1,6, a mesma coisa, mediante a imposição de mãos que foi derramado o dom. E em Romanos 1,11, Paulo vai falar: anseio vê-los
a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Olha só a visão paulina sobre isso. Ele cria que o dom espiritual iria ajudar os irmãos a se fortalecerem na palavra, fortalecerem na vida em Cristo. Então, olha como que para Paulo os dons não são algo apenas um presente, mas um presente que para enfeite ou algo bobo, assim. Não, para Paulo o presente é algo vital, sabe? É algo vital para fortalecer, para manter uma chama acesa, para manter vivo, para manter fixado com os olhos em Cristo, para manter uma vida de comunhão com o Senhor. Então, os dons na teologia paulina é algo vital e natural. Perfeito. Então, ele via a questão do compartilhamento também, irmãos. E essa é uma prática que temos pouco hoje em dia, não é mesmo? Impor as mãos dos irmãos, orarmos para compartilhamento de dons espirituais. Ainda se existe sim a prática da imposição de mãos. Hoje em dia muito, né, nós temos aqui mesmo na nossa igreja imposição de mãos quando existe um chamado ministerial para alguém vai se levantar como um presbítero ou como um diácono ou mesmo o próprio pastor, acredito, quando ele foi chamado, teve a imposição de mãos dos presbíteros. Então, ainda existe, né, uma imposição de mãos, uma prática disso nos dias atuais, mas muito focado na visão do ministério. E nós falamos aqui, ministério tem a ver com dom. Ministério é um dom. Então, de onde que vem isso? Também vem dessa teologia paulina, né? Do dom sendo derramado. Então, é como se alguém fosse ser levantado como o ministro, é como se nós estivéssemos falando: Deus, nós entendemos que essa pessoa tem esse chamado, esse dom. Nós não estamos pedindo para que o Senhor derrame esse dom, porque nós já identificamos esse dom ministerial nela. Nós pedimos que ela aumente em revelação, aumente em sabedoria para usar esse dom e cresça cada vez mais nisso. Seja como pastor, seja como presbítero, o que seja. Mas nós vemos a profundidade disso na teologia paulina, de que essa prática também poderia ser uma prática não somente para esses momentos, mas na vida cotidiana. Em orarmos por algum irmão, impondo as mãos, ou principalmente os irmãos mais velhos ou mais maduros na fé, orar pelos irmãos mais novos na fé, para que eles cresçam também em dons, em revelação. Ou seja, a vida cristã não é uma vida individual, irmãos. Se Deus nos dá dons e Deus nos dá a capacidade de entendermos algo, uma revelação maior do Senhor, da sua palavra, o que seja, nós precisamos compartilhar isso com nossos irmãos. E uma dessas práticas, então, vai ser imposição de mãos. Não somente um discipulado você pode fazer uma conversa, derramar algo sobre o irmão, uma oração sobre ele, mas também você pode impor as mãos. Então, eu quero abrir o entendimento dos irmãos de que essa prática pode ser retomada também nos dias atuais, tá bom? Uma observação, quando a irmã falou do Tiago, quando fala que é pela imposição de mãos presbíteros, a gente falou numa das primeiras aulas sobre a história da igreja, que os presbíteros eram chamados justamente pelo dom de cura. Então eram pessoas que tinham dons de cura, anciãos na igreja, e dom de profecia, ou os dois. Então já se sabia que pela imposição de mãos eram pessoas que tinham dons de curas e provavelmente iam curar as pessoas ali. Então se tinha, como a igreja era muito unida com os dons espirituais, com o Espírito Santo mostrava quem era a pessoa e a pessoa era levantada como presbítero. E hoje já se esqueceu essa prática. Cláudio estava falando aquela vez sobre caráter, realmente é essencial se pegar uma pessoa pelo caráter e não mais pelos dons espirituais, mas temos que ter essa visão também que se na igreja primitiva eles escolhiam pelo caráter e pelos dons espirituais, então a gente tem que talvez retomar essa prática hoje. Porque a gente acha que são dois extremos, né? O dom está aqui e o caráter está lá.
Então, vamos buscar, se a gente está buscando os dons, não estamos buscando os frutos, que são o caráter. Como eu falei para os irmãos. Não, na verdade, nós temos que buscar os dois em conjunto. Provavelmente a escolha dos anciãos na igreja primitiva era feita tanto pelo caráter quanto pelos dons espirituais. Isso é algo que é até óbvio, né? E outra coisa, irmãos, existe uma questão do dom que é uma questão de sabedoria. Por exemplo, como eu falei para os irmãos que o dom não é individual, eu estava lendo o livro do Fábio Coelho, ele falando sobre... ele deu um exemplo que era um exemplo de um rabino que ele ia ser escolhido, ele está passando por um processo, né, de escolha em uma comunidade, e diz que ali existiam vários anciãos, ali outros rabinos mais experientes, que faziam perguntas para ele sobre a Torá, sobre as Escrituras. E ele tinha que responder tudo. Aí eles iam fazendo perguntas e também falavam sobre perguntas de viver as Escrituras de forma prática, como que ele aplica. Então fizeram todas as perguntas e ele conseguiu responder tudo. Depois falou assim, tudo bem, agora pode sair e me traz seu filho. Aí trouxeram o filho dele e perguntaram a mesma coisa para o filho dele. Eu não sei o desfecho da história, mas o que quer dizer? Qual é a sabedoria nessa questão? É de que Deus derramou algo sobre nós. Esse algo não tem que ficar somente conosco. Então, nós não somos um baú que guarda as coisas, nós precisamos compartilhar. Então, no caso do ensino, ensine seus filhos. Porque não guarde para você o conhecimento, você precisa ensinar e ele precisa saber. Então, é algo que você tem que derramar. Mas isso não vale somente para o ensino, mas para tudo na vida. E até, irmãos, na questão da comunidade, existirão aqueles que são filhinhos, entre aspas, né? Pessoas que você vai observar que são ainda imaturas na fé, que você vai ter que trazer, ensinar, compartilhar algum dom com ela. Então, eu coloquei filhos entre aspas, obviamente, todos somos filhos de Deus, né? Mas existiam aqueles filhinhos, como João vai falar, né? Meus filhinhos, que são aquelas pessoas que você vai precisar cuidar mais, você vai precisar ter um tempo ali e você pode ajudar essas pessoas, tá? Não somente com seus filhos, claro que a primeira responsabilidade são com os filhos ali nossos, gerados, mas também com esses filhos espirituais, entre aspas, que nós vamos conhecendo ao longo da nossa vida, do nosso cotidiano de igreja. Então, só dando esse parênteses, né, sobre essa questão da imposição de mãos, compartilhamento com os irmãos. Voltando para o caso do Timóteo, ele vai falar para Timóteo não deixar que o dom enfraquecesse pela falta de uso, por exemplo. Então, talvez, né, essa é uma das possíveis interpretações dessa passagem, de que esse dom, Paulo falando de não deixar o Espírito apagar ali desse dom, de que ele utilizasse o dom cotidianamente para que não enfraquecesse pela falta de uso. Então, irmãos, se Deus derramou algo sobre nós, temos que usar e aperfeiçoar cada vez mais. Nós temos que ter esse entendimento, precisamos crescer nisso. Se há algo que o Pai está nos dando, então não temos que guardar, deixar de canto, mas usar. E depois, lembrando, né, como eu já falei de Romanos 12:6, Paulo ele entende que o dom de profecia pode ter diferente nível de confiança, dependendo da fé do indivíduo que está exercendo. Então, não somente para o dom de profecia, isso creio que pode ser utilizado para qualquer outro dom. Então, se Deus ele derramou algum dom sobre nós, precisamos exercer isso com fé e crescer também em fé para o uso desse dom. Seja profecia, seja ensino, seja língua, seja qual for o dom. Servir, imagina só, servir, administrar, que são dons que eu falei para os irmãos, são dons que podem ser exercidos em fé. E isso é muito bom, porque realmente precisa ter uma porção de fé, de que se eu for servir, arrumar uma cadeira, limpar um banheiro,
eu preciso crer que o Senhor está vendo e Ele vai recompensar isso. E como eu falei para os irmãos, não é ruim pensarmos nas recompensas eternas. É ruim focarmos nossa vida somente nas recompensas terrenas, mas nas eternas, Deus nunca falou contra. Então, podemos sim servir pensando, focando lá, quando o Senhor vier. Isso é bom, porque precisamos ter fé que Ele vai recompensar. Isso também vale para dízimo? Também vale, porque você precisa ter fé que o Senhor vai recompensar isso um dia, não passa despercebido. Ele vai recompensar. Então a fé é um parâmetro muito fundamental no exercício dos dons, realmente. Até o apóstolo Pedro, quando vai falar sobre os dons individuais, ele também vai dar uma ideia de que eles devem ser praticados no dia a dia. Por exemplo, em 1 Pedro 4,10, ele fala assim: cada um exerça o dom que Deus recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, olha como uma visão de Paulo e de Pedro está totalmente alinhada. Ele também entende que o dom é algo que Deus derramou para servir os irmãos. Então, nós temos que administrar fielmente a graça de Deus que Ele nos deu em suas múltiplas formas. Então, existem sim múltiplas formas e variedade de dons que Deus derramou, mas nós temos que administrar fielmente essa graça de Deus, na visão de Pedro. E também, irmãos, nessa questão, de compararmos um dom em relação a ele mesmo, claramente existe uma diferenciação dependendo da pessoa que utiliza. Então, sim, nós vamos ver, por exemplo, alguns evangelistas que têm mais resultados que outros. Isso não significa que é melhor do que o outro. Não, mas que o dom ali flui mais do que em outros. Existem evangelistas que movem milhares de pessoas. Billy Graham, ele movia quantas pessoas ali? Milhares e milhares e milhares de pessoas. Então, assim, significa que ele é melhor que outros evangelistas? Não. Significa só que o Espírito fluía através dele de uma forma maior. E claro, isso é acompanhado do quê? Responsabilidades. Então, eu creio que não também, irmã. Eu creio que não. Eu creio que isso aqui é algo natural mesmo que Deus derrama. Derramou talvez uma porção maior sobre a vida dele. Por que? Não sei. Porque, pensa bem, essa é a parte difícil de pensarmos, né? Então significa que ele teve mais fé do que um outro evangelista que sai da sua comunidade pequenininha, vai evangelizar nas favelas. Não, sabe? A fé desse camarada para subir numa favela, numa comunidade violenta, para pregar o evangelho, tem que ter fé, né? E eu falo assim, às vezes tem que ter... Não estou querendo desmerecer o Billy Graham, não, mas às vezes tem que ter mais fé do que subir num púlpito e pregar milhares de pessoas ali. Na visão do Senhor, né, o que é maior no reino de Deus é o que serve mais. Então, assim, quando nós vemos pessoas se movendo nos dons e juntando milhares de pessoas para seguirem elas, nós não temos que ver assim como, nossa, puxa, olha esse ministério, quão grandioso é. Não, irmãos, essa pessoa tem uma responsabilidade maior sobre ela, isso é óbvio. E depois é que o Senhor disse que o maior que serve mais, sabe? Então não é o que é servido. Às vezes tem ministérios aí com grandes 5.000 pessoas numa igreja, mas o pastor, ele é servido. Tem ministério hoje que o pastor que passam a roupa do pastor. Pode colocar aí na internet aí, vejam aí. Tem um monte de igreja aí. Criaram um ministério do... Como que é? Do stylist. Uma pessoa que cuida da roupa do pessoal que vai subir aqui no púlpito. Aí todo mundo tem que estar com a roupa, eles têm a área deles de roupas lá e a pessoa só veste aquele tipo de roupa. Ou só veste um tipo de cor para combinar tudo. Porque tem que combinar visualmente os músicos, o pastor. E assim, irmãos, podem combinar de roupa? Pode, combina. Mas assim, você tem um ministério focado nisso, sabe? Não é um exagero? É maior que o evangelho, né? Não é um exagero você preocupar com a roupa do pastor do que
do que mais do que a palavra que ele está proferindo, sabe? Acho que às vezes a gente tem que voltar para a coisa mais essencial, sabe? Então, sabe, esse pastor, eu não conheço essa comunidade, não conheço sinceramente, não estou querendo difamar de forma alguma. Se acham que é pertinente, então sigam fazendo. Mas será que esse pastor, ele é uma dúvida que eu tenho. Ele serve mais ou ele é servido mais? É uma dúvida sincera. Por quê? Isso é ruim até para ele mesmo, né? Porque, novamente, Jesus vai falar que o maior é quem serve mais. É perigoso. É perigoso, porque você pode criar aquele, sabe, aquele coração pecaminoso que ama que as pessoas sirvam, ama receber o cafezinho aqui na mesa, ama receber a roupinha ali, e para onde que isso vai parar? Onde isso vai parar? Então, o reino de Deus, irmãos, não é algo que nós, com a mentalidade humana, vamos conseguir entender muitas vezes. Né? Às vezes é até o inverso da nossa mentalidade, né? O maior que serve mais. Às vezes os dons maiores são aqueles que não aparecem mais, a gente vai falar isso. Exato. E aí, assim, óbvio que tem um fluir maior dessas pessoas que juntam milhares de pessoas para seguirem elas. Existe um fluir ali que vai juntar mais pessoas. Mas eu não sei se na mente do Senhor, o Senhor está pensando assim que essa pessoa é maior do que a outra, sabe? Eu creio que não. Eu creio que não. Pela essa lógica do reino. O Senhor está mais pensando no como que está o coração dessa pessoa. Será que ela é um coração servil ou não? Então, não são os números. Eu creio que na hora do galardão não vai ser questão de número. Obediência. Vai ser questão de obediência, de serviço. Bom, e para finalizar essa parte de um dom em relação a ele mesmo, daí a gente já faz a pausa. Só queria falar que o próprio apóstolo Paulo, ele vai falar sobre isso no dom de línguas. E olha o que ele fala em 1 Coríntios 14, 18, ele fala: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Então Paulo está falando, eu falo mais que todos vocês. Tipo assim, imagina só, existiam provavelmente muitas pessoas ali em Corinto, né? E Paulo, ele já entendeu assim que eu falo mais mesmo. Porque ele tinha bastante confiança de que ele passava muito tempo, de fato, orando em línguas. Porque a classificação não era o dom, não era o que está mais embaixo. Aí ele falou que falava mais em línguas para falar que eu falo o mais baixo. É que provavelmente lá em Corinto, eles estavam colocando o dom de línguas lá em cima. E aí, o que Paulo quis dizer, né? A classificação, teoricamente, ele colocaria lá embaixo. Ele colocou lá embaixo, ele fala assim, e eu falo mais que todos vocês. E aí, lembra que é a mesma comunidade que estavam falando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Aí sempre tem os isentões, né? Não, eu não sou nenhum dos dois, eu sou de Cristo. Eu não sou de Calvino, eu não sou de Armínio, eu sou de Cristo. Sempre tem, né? Só muda a época, sempre tem, né? Eu sou de Cristo, eu não sou de nenhum deles. Isentão. Eu sou crente, sou filho, sou... Aí veja, porque era na visão deles, né, de que Paulo ele era aparentemente uma pessoa, não era tão eloquente quanto Apolo, mas Paulo ele via essa questão do corpo, né, eu estou semeando, Apolo tá regando, então a gente não está um contra o outro, todos em prol do evangelho. E aí Paulo ele vai confrontar isso, que então se eles estão colocando o dom de línguas acima, Paulo vai falar, então eu oro em línguas e vocês estão me colocando abaixo. Eu oro mais que todos vocês e mesmo assim vocês me colocam abaixo. Então Paulo está confrontando essa ideia dos irmãos de que o dom de línguas era maior em poder. Nós vamos falar isso depois na comparação entre dons diferentes.
nós vamos ver que não é que o dom de línguas tem menos poder. Na verdade, Paulo não faz uma avaliação do poder divino em cada dom, não. Paulo está colocando o dom de línguas abaixo porque esse era o que aparentemente em Corinto era mais evidenciado. Então o que Paulo quis dizer? Aquele que aparece mais então vai ser colocado abaixo dos demais. Então agora, irmãos, nós entramos num outro tópico que é bem interessante também, que é uma comparação entre dons diferentes. Então nós vimos que entre o mesmo dom podem existir diferentes níveis de intensidade, de poder, ou seja, nós vimos que isso está totalmente vinculado com a questão da fé, momento, tempo, que a pessoa se dispõe a maturar esse dom, tempo que a pessoa se dispõe a crescer em entendimento do próprio dom e utilização do mesmo. Bom, e agora nós vamos falar sobre dons diferentes. Fica claro aqui na teologia paulina de que Paulo vai dizer que existem dons melhores que outros. Por exemplo, em 1 Coríntios 12, 31, Paulo vai falar assim: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Então, no final desse capítulo 12, onde Paulo vai explicar sobre os dons espirituais, que nós pegamos lá a lista dos dons espirituais, Paulo vai falar que existem melhores dons que outros. E ele vai falar, busquem com dedicação. Ou em outras traduções, busquem com zelo. Então, na visão de Paulo, existem sim dons melhores, nós vamos falar sobre isso, e existe também uma questão que é o zelo na busca. Então, para Paulo, o cristão deve buscar os dons com zelo. E isso é algo interessante, irmãos, porque então agora é algo que é uma ordenança apostólica para nós, ao mesmo tempo. Um apóstolo disse, busque com dedicação os melhores dons. Então, isso é algo que nós devemos olhar com atenção, meditar nessa passagem. Pega depois essas passagens aqui, 1 Coríntios 12, 13 e 14, irmãos. Meditem nelas. Passem tempo ali. Perguntem ao Senhor. Porque a nossa vida deve sim estar pautada, né, em coisas que os apóstolos nos falam. Então, se um apóstolo diz para buscarmos com dedicação, zelo, nós temos que, de fato, buscarmos com dedicação e zelo. Então, mas o assunto aqui não é a busca, é a questão da comparação desses melhores dons que Paulo está falando. Então, vamos avançando. 1 Coríntios 14, versículo 1, Paulo vai falar que... 1 Coríntios 12, Paulo vai falar do corpo de Cristo, que os dons simbolizam esse corpo, essa unidade do corpo. Ele vai falar dos diferentes tipos de dons. No capítulo 13, então, Paulo vai falar que no finalzinho, né, do 12, ele está falando, vou mostrar um caminho mais excelente. Esse caminho mais excelente ele vai explicar no capítulo 13, que é o amor. Então, diferente do que algumas pessoas às vezes falam, né, o amor é um dom. Não, irmãos, o amor é o caminho mais excelente, é a base. Então, a base da utilização dos dons é o amor. O amor não é um dom, por quê? Porque se fosse um dom, então uma pessoa podia falar, eu tenho amor, eu não tenho. Mas não, Deus não deu essa opção para nós. Tanto que os mandamentos é amar o Senhor sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, o amor é algo fundamental, uma base para todos nós. Nós temos que crescer em amor, independente do dom que nós temos. Então, esse é o caminho mais excelente que Paulo vai falar. Por quê? Porque ele vai falar assim que os dons estão apontando para esse reino do Senhor. Então, quando o Senhor vier, esses dons vão cessar. Por quê? Porque aquilo que eu falei para os irmãos, o dom está apontando para algo, comunicando para algo, a realidade do reino que vai vir. Mas um dia vai cessar. Quando? Não é agora. Vai cessar quando o Senhor vier. E como o Senhor ainda não veio, então os dons não cessaram. Só que Paulo vai falar, se vocês buscarem o amor, tudo isso, se moverem em amor, o amor nunca vai cessar. Porque o amor vai continuar sendo a base no reino eterno. Então vamos continuar amando nossos irmãos e amando o Senhor. O primeiro mandamento vai ser algo que é a base do amor, né? Amar o Senhor sobre todas as coisas, né? E depois o próximo como a ti mesmo.
Essa vai continuar sendo a base do que nós viveremos no reino. E no capítulo 14, Paulo, ele para de falar do amor, depois ele vai continuar falando. Primeiro versículo do capítulo 14. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Tá vendo como está vinculado ao amor? Então ele primeiro falou dos dons, depois falou do amor, depois ele volta. Então, portanto, sigam o caminho do amor. E como você pode fazer isso? Também buscando com dedicação os dons espirituais, principalmente o de profecia. Então, Paulo já está colocando o dom de profecia acima. Ele falou, principalmente buscar o dom de profecia. Nós vamos falar por quê. Versículo 2. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Então, aqui já está uma visão paulina também do quê? Desse dom de línguas que eu falei para os irmãos. Lembra que eu falei para os irmãos que existe a questão da língua idiomática, que são línguas humanas, e a questão dessa língua em mistérios que Paulo está falando. Alguns irmãos que, até dentro da ala sensacionista, ou mesmo dentro da ala carismática, alguns não creem nesse dom de línguas em mistério. Mas, irmãos, isso é óbvio no texto. No versículo 2, Paulo está falando desse dom de línguas, e ele fala que não fala a homens, mas a Deus. Então, assim, como que você está falando uma língua que não é falar ao homem, mas falar a Deus? Então, Paulo, claramente, na visão dele, existe uma língua que você fala diretamente com Deus. Então, ele fala, de fato, ninguém o entende. Então, alguém poderia falar de um argumento de, não, mas Paulo está falando da língua idiomática sem o intérprete. Não, Paulo está falando, de fato, ninguém o entende, nem com o intérprete. Assim, claro que com o intérprete, do caso da língua em mistério, vai existir, mas eu estou querendo refutar o quê? Aqui ser uma língua idiomática, claramente não é. E aí Paulo depois vai falar, em espírito fala mistérios. Então, de fato, é uma língua misteriosa, por assim dizer. Esse dom que Paulo está falando. E esse dom de língua vai ter esses dois pontos, né? Uma edificação própria e uma edificação, talvez, comunitária. E é por isso que nós vamos falar aqui, Paulo, por isso que ele coloca aí embaixo, porque na visão paulina, o maior dom, dando spoiler para os irmãos, é o dom que edifica mais o meu próximo. Então, a visão do dom, do maior dom, é aquele que edifica e abençoa mais o meu irmão. Ok, então seguindo, no versículo 3, Paulo vai seguir falando. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Aqueles pontos que nós já falamos, né? Edificação, encorajamento e consolação. Os 3 pontos na profecia. E quem fala em línguas, fala a si mesmo edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Então, os irmãos estão vendo que Paulo ele não está falando, apesar de ele colocar o dom de línguas como o último, ele não está falando que não deve ser buscado. Ele também fala que gostaria que todos falassem, mas eu prefiro, se vocês forem buscar algo, busque principalmente o de profetizar. Por quê? A resposta está, como disse para os irmãos, 1 Coríntios 12, Paulo estava falando do corpo de Cristo, esse corpo místico de Cristo, onde ele vai falar sobre as diferentes funções, né, de cada membro, e vai falar que cada pessoa, cada um de nós, indivíduos dentro do corpo de Cristo, somos um membro desse corpo. E olha que interessante, Paulo vai falar que, assim como no nosso corpo humano, existem os órgãos vitais que estão dentro e ninguém vê, existem os órgãos íntimos que nós escondemos. Paulo vai falar que os membros desse corpo místico de Cristo que possuem mais honra, muitas vezes são aqueles que estão escondidos. Só que, assim como no corpo natural, no corpo de Cristo, também vão existir aqueles que vão aparecer mais destaque. Por exemplo, o que tem mais destaque no nosso corpo
natural, o rosto, as mãos. Então, Paulo está falando que, olha, perceba que nesse simbolismo do corpo vai funcionar da mesma forma. Assim como no corpo natural existem aqueles que estão mais evidenciados e que algumas pessoas dão mais honra, na verdade os mais honrosos são aqueles que são mais reservados, se você parar para pensar. Então Paulo está falando dessa questão, de que nós temos que dar uma importância grande àqueles membros que são mais reservados, porque possuem mais honra, porque são mais reservados. Só que assim, irmãos, não significa que não são importantes. Todos os membros são importantes na visão paulina, como ele vai falar. Então assim, todos possuem sua importância, mas alguns vão aparecer mais que outros, essa é a questão. Daí Paulo vai falar, então, só que nós temos que prestar honras mais àqueles que estão menos evidentes, porque é um caminho menos natural do homem, né? Porque nós, como pessoas falhas, nós tendemos a dar mais honra àqueles que aparecem mais. É algo natural. Só que Paulo está trazendo, olha, tentem honrar, não que nós não vamos prestar honras para aqueles que estão aparecendo mais, mas também devemos prestar atenção em honrar aqueles que não aparecem mais. E outra coisa, irmãos, na visão de Paulo, nós temos que entender que não pode ocorrer nesse corpo de Cristo, pelo fato de todos nós termos a nossa importância dentro desse corpo, é aquilo que ele vai falar, né? Que se alguém for uma orelha, não pode dizer, eu não tenho menos importância que o olho. Não, você tem a sua importância dentro do corpo. Ninguém gostaria de não ter uma orelha, não é? A não ser Van Gogh. Coitado, né? Mas pensei nisso agora, desculpa. Ele é irmão em Cristo, né? Mas todos os membros têm a sua importância, devida importância, mesmo aparecendo muito ou pouco. E aí, dentro desse contexto da carta, irmãos, alguns acreditavam de fato que eles eram mais importantes que outros porque eram mais evidentes, tinham dons mais evidentes. Então aqui principalmente dá a entender que os coríntios criam que o dom de línguas, por possuírem o dom de línguas, eles estavam acima dos outros. Então existia dentro da igreja de Corinto, não tem nada a ver com o nosso tempo atual, tá? Só existia lá, não existe agora. Estou sendo irônico. Mas eles acreditavam que então eles tinham esse dom mais evidente, então eles eram maiores que os outros, porque eles apareciam mais, era tudo pomposo ali, falando em línguas misteriosas e tudo mais. E Paulo vai corrigir isso. Então ele coloca o dom de línguas abaixo, porque exatamente é aquilo que mais evidenciava, estava mais em evidência, então ele coloca abaixo. Para que os coríntios entendam que eles não são superiores, por falarem isso, por evidenciarem um dom muito exterior. E isso é algo lindo, né, que Paulo fala. Então, ele está tentando trazer um equilíbrio de que nós não temos que, por mais que tenhamos um dom muito bom, não temos que ter esse ar de superioridade em relação aos nossos irmãos, mas buscarmos servir nosso irmão em amor. Então, se Deus deu algo evidente para você, que é muito exterior, procure derramar sobre a vida do seu irmão e não busque se exaltar a si mesmo. Esse é o caminho excelente que depende do amor, porque sem o amor, irmãos, se for um amor próprio, vamos usar o dom para o nosso próprio bem, para o nosso próprio benefício. Essa lista de Paulo não é uma lista do poder ou uma lista do qual é melhor no sentido, como posso dizer, como se fosse um ranking assim. Então, nível de poder com Deus, não é isso. O melhor para Paulo, esse ranking que Paulo faz, é um ranking pensando no aproveitamento da igreja, na edificação da igreja. Então, na visão de Paulo, o melhor dom é o que edifica mais o corpo, instantaneamente.
Então, por isso que profecia está lá em cima, irmãos. Porque o que acontece? Quando se traz uma palavra de profecia, é algo que instantaneamente vai impactar meu irmão. Seja palavra de conhecimento, sabedoria ou profecia. Quando você entregar algo para o seu irmão, aquilo vai edificar a vida dele já de forma instantânea. E olha que interessante, o mesmo acontece com o ensino, com a aplicação da palavra. Que a palavra profética vai ser a palavra canônica, né? É a nossa base de tudo, é o nosso cânon. Então, quando alguém está sendo edificado no estudo, está sendo abençoado instantaneamente. Então, de alguma forma, isso é algo que Paulo vai colocar acima. Então, por exemplo, a parte da própria palavra, quando o pastor vem falar, pregar o evangelho, falar sobre Cristo e a palavra, é algo que está edificando instantaneamente os irmãos. Então, na visão de Paulo, isso é ótimo. Então, assim, existe uma aplicação coletiva e individual. Então, nesse caso, irmãos, individualmente vamos buscar com zelo, com amor ao próximo, dedicação, amor, e para abençoar a vida do nosso irmão e não para exaltarmos a nós mesmos. Se Deus quiser derramar algo muito visível em nós, vamos aceitar de bom grado. Também não é assim de que vamos rejeitar porque é muito visível. Não, Paulo está falando para buscarmos com zelo. Só que o nosso foco da busca precisa estar em abençoar nosso irmão. Claro, se o irmão quiser orar para receber um dom de língua, pode orar, ore. E isso vai ser para edificação própria, você vai orar com Deus, você vai se edificar e a sua edificação vai abençoar a igreja, porque você está edificado. Só que também Paulo vai falar, ao mesmo tempo, ore para que você interprete. Então esse é um caminho bom também. Se você já ora em línguas, você pode orar para que você consiga interpretar o que está sendo falado. Para quê? Como a irmã Joyce falou, a língua tem esse potencial de que ela pode se tornar como uma profecia. Porque se ela é interpretada, então ela se torna como uma profecia. Porque esses mistérios de Deus são revelados, então você consegue entender. Daí ela vai se equiparar à profecia. Então veja que no ranking de Paulo, na verdade, não é questão do poder, é questão da edificação do meu próximo. E uma palavra aí, é a questão da inteligibilidade do dom. Se o dom ele é entendível ou não. Essa é a questão. Por isso que Paulo está colocando lá embaixo línguas. Porque ninguém entende e ninguém é edificado. Só você mesmo que conversa com Deus. Agora, se existe uma interpretação e aquilo se torna uma profecia, agora é entendível. Então, na visão de Paulo, nossa, agora é bom porque abençoa meu irmão, que ele vai entender. Então, nesse ranking de Paulo, não é questão de poder, é questão do uso e edificação do meu irmão. Lembremos, irmãos, assim, a profecia no Novo Testamento sempre, ela é julgada, não tem problema nenhum, você pode julgar a profecia. Se alguém te entregou algo, não tome isso como, é 100% certo. Não, você pode julgar, julgue de acordo com as Escrituras. Não pode ter nada desalinhado com as Escrituras. E ao mesmo tempo você pode julgar se isso faz sentido na sua própria vida, na sua própria aplicação, tá? Então no Novo Testamento nos é colocado que a profecia ela pode sim ser julgada e deve ser julgada, tá? E assim, nessa questão de julgamento, irmãos, isso é muito bom, porque imagina, por exemplo, o contexto lá de Jeremias, né? Existiam os falsos profetas que estavam falando que Israel não iria para o cativeiro. E Jeremias estava falando o contrário, falando que todo mundo não queria ouvir. Eu acho que essa é uma prática importante para os nossos dias, irmãos. Porque uma coisa que Deus fala que odeia é quando dizem que há paz quando não há paz. E essa é uma prática do cristianismo, temos que chorar com os que choram e nos alegrarmos com os que se alegram. Existem os tempos. E se em um determinado tempo Deus está buscando para nós chorarmos, buscando para nós nos arrependermos, é isso que temos que fazer. Se Deus vai trazer algum tipo de juízo, alguma coisa,
Então, nós temos que corresponder de acordo com isso. E não ficar falando a paz, não, só coisa boa. 2024 é o ano da bênção. E se não for? E se não for? Então, nós precisamos estarmos atentos quanto a isso, irmãos, de que uma palavra, mesmo que seja confrontadora, pode ser de Deus também. E nós precisamos almejar isso também, tá? Porque eu creio que nenhum de nós aqui gostaríamos de viver numa mentira, né? Viver assim achando que está tudo bem e não está. Então, por isso que nós precisamos ter humildade em relação a isso, tá? E também buscar de forma correta e não buscarmos somente as palavras que são boas, né, na nossa visão. E essa é a importância do nosso cânon, né? Você ter a Bíblia, porque a Bíblia é a profecia maior, é a revelação de Deus que já foi julgada. Já foi julgada como palavra de Deus, é o cânon. Então, tudo que é falado a partir daqui, então, precisa ser julgado de acordo com o cânon, se não tem nada diferente, divergente. Mas existem palavras, irmãos, que são mais difíceis, né? Por exemplo, vamos supor que alguém traz uma palavra de uma profecia de que vai acontecer algo sobre o Brasil. A gente não sabe. Então, está desalinhado com a Escritura? A Escritura não fala do Brasil. Por meio de conversa, entendeu? Então, mas não deixa de ser Deus. Pode ser Deus falando, precisa ser julgado. Por exemplo, eu estava vendo uma mulher que Deus falou para ela em visão, em sonho, que iria acontecer no Rio Grande do Sul, da enchente. E ela gravou, isso foi em outubro, né, do ano passado, e a enchente, né, aconteceu agora. Ela saía da casa dela, olhava e estava tudo alagado, assim, ela viu o supermercado inundado, tudo acabado, e ela falou com o marido dela, né, e ela gravou um vídeo falando sobre isso, bem antes de acontecer. Ela gravou um vídeo e aí agora resgataram, né? Depois que aconteceu, resgataram e viram que Deus tinha mostrado para ela o que ia acontecer. E é interessante que nas Escrituras, irmãos, tem uma passagem que vai falar que Deus não faz nada sem antes se revelar aos seus profetas. Eu acho que essa é uma premissa que Deus usa até hoje, sabe? Ele não faz nada sem antes revelar a alguém que tá acessando esse trono dele. Alguém que é amigo do Senhor. Que um profeta é um amigo do Senhor, né? Então todos nós somos chamados para sermos de alguma forma tipos de profetas, né? Entre aspas, mas na verdade todos nós somos chamados para sermos amigos do Senhor e acessarmos essas revelações do trono dele. Então Deus tem muita coisa para fazer na terra ainda, irmãos. Nós precisamos desejar sabermos o que Deus está fazendo. Por exemplo, lá em Apocalipse, quando Deus ele vai então julgar, derramar sua ira, é falado dos cálices, que é como se a oração dos santos enchesse aqueles cálices, né? O incenso também subisse ao Senhor. Então, de alguma forma, aquilo significa que os santos, ou seja, nós, no fim dos tempos, estaremos orando ao Senhor, intercedendo para que Ele faça algo. Então, veja só que a ira do Senhor que vai ser derramada no fim dos tempos também é uma resposta do Senhor, da oração dos seus amigos. E quando Ele faz, Ele também vai mostrar que Ele está fazendo algo. Ok, irmãos, dei esse parênteses, mas retomando, só para a gente finalizar, eu queria falar aqui, por exemplo, o que o teólogo J. Carson fala sobre a questão dos dons, desse comparativo dos dons. Ele fala assim que o propósito de Deus é honrar quem é desonrado por outros. Aplicado à igreja, nossa responsabilidade coletiva torna-se honrar os dons menos valorizados e que têm menos proeminência. Então é algo para pensarmos também como comunidade. Vamos honrar, não significa que nós não vamos honrar aqueles que aparecem, mas vamos buscar honrar aqueles que são menos honrados. É uma prática boa. Então, os irmãos que servem, irmão, graças a Deus que você está fazendo isso, Deus abençoe.
buscar colocar essas pessoas, trazer uma honra para elas, porque muitas vezes pouco é dado, né? Depois ele vai falar assim também, que diante da constante minimização da importância do falar em línguas no capítulo 14, o mínimo que pode ser dito é que, embora Paulo não considere o falar em línguas como o último dos dons espirituais em uma escala absoluta, pelo menos é muito provável que ele o coloque por último em cada uma das listas de 1 Coríntios, porque seus leitores estavam muito dispostos a exaltar esse dom em particular. Então, aquilo que nós falamos, eles exaltavam esse dom, por isso que Paulo colocou em último. Não significa que ele é o último em escala absoluta do dom. O D.A. Carson, daí, irmãos, eu já falei para os irmãos da questão, né, da inteligibilidade, que Paulo vai colocar o dom de profecia por causa de que ele é entendível e edifica facilmente no próximo. E o D.A. Carson vai falar assim, que em contraste, quem profetiza edifica, exorta e consola os outros. Isso não significa que a profecia é o único dom que possui essas virtudes. O ensino e o falar em línguas que é interpretado também as tem. Em outras palavras, essas funções da profecia não a definem. O contexto especifica que a questão é a inteligibilidade. Entre os dons espirituais em que o ato de falar está presente, outros como o de contribuição ou de administração não estão sendo considerados. Somente aqueles que são inteligíveis levam à edificação imediata da igreja. Então a questão de Paulo é, o que leva à edificação imediata da igreja? Então por isso que existe esse ranking, tá? Eu queria considerar também aqui, irmãos, que os dons que administram, conforme Pedro vai falar, né? Pedro separou os dons dos que administram e o dom dos que falam. Na lista de Pedro é uma lista mais curta, né? Ele colocou o que administra e o que fala, ele foi mais enxuto. Só que ali dentro tem vários. Esses que administram são aqueles dons que são mais naturais, alguns deles, outros que aparecem pouco, como que serve, a pessoa que administra, aqueles que são generosos, não aparecem muito. Mas eles não estão sendo considerados por Paulo, porque nessa lista, 1 Coríntios, ele principalmente está colocando esses dons que são mais evidentes. Então Paulo não coloca muito desses do que administram. Isso não significa que eles são menores, porque essa comparação nem mesmo foi feita. Mas, como eu disse para os irmãos, nós precisamos buscar honrar esses dons que são mais menosprezados muitas vezes em nossas comunidades. E aí, por fim, só queria lembrar aos irmãos que o reino de Deus nem sempre aquilo que é muito visível é o mais exaltado, né? É o que mais glorifica a Deus, tá? Então, terminando aqui com Marcos 10:43, Jesus falando para os seus discípulos: entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E esse é o coração, né, do amigo de Deus, daquele que acessa revelações do Senhor. Nós precisamos buscar sermos servos de Deus. E é o serviço que define também se nós amamos nossos irmãos, né? O serviço que define se nós estamos com as intenções corretas na busca e no zelo desse dom.